Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já estamos no episódio 107. Olha só que bacana, chegamos aos 107 episódios. E hoje também não poderia deixar de ser, estamos com um convidado muito especial da nossa comunidade brasileira aqui no Japão. Logo pedi para ele se apresentar, né? Porém, antes, eu vou agradecer primeiramente aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores, né? Agradecer primeiramente aqui ao Açaí Motion. Acredito que todo mundo aqui no Japão já ouviu falar, pelo menos, né? Já conhece, né? Então, mas se porventura alguém ainda não ouviu falar no Açaí Motion, né? O Açaí Motion é energético brasileiro, que ele é envasado aqui no Japão, tá bom? O Açaí Motion ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, tá bom? Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, né, o extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B. O extrato de guaraná seria a fonte natural de cafeína. E extrato de cenoura negra, né, que seria corante natural, tá bom? Além disso, é também baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom, tá? Então, muito obrigado ao Açaí Motion. Obrigado ao Santana também, né? Muito obrigado. Muito bom mesmo. E agora agradecer, né, a nosso apoio de mídia, né, que seria o portal Guma. Para quem quer saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página do portalguma.com. Inclusive no portalguma.com tem um espacinho ali do Drivecast também, você pode estar acompanhando nosso trabalho por lá, tá bom? E também tem o Instagram deles, é Portal Guma. Então, muito obrigado ao Portal Guma, obrigado ao Claudio Sugimoto, né, como sempre. E agora, agradecer a nosso outro patrocinador, que seria a BRJP Seguros. Só um minutinho, deixa eu só. Estou apanhando aqui pro meu telefone aqui. Ah, tá. Agradecer então a BRJP Seguros, né? A BRJP Seguros, ela oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde e seguro de casa. E seguro de renda também. E seguro viagem, tá bom? Então, não é só seguro. A BRJP Seguros é proteção com propósito. A BRJP tá na BRJP, tá seguro, tá bom? Então, muito obrigado a BRJP Seguros. Obrigado a Yumi-san, né, lá de Fukui, né? Muito obrigado como sempre. E agradecer também agora a nosso outro patrocinador, que seria a Imobiliária Alfa, né, lá de Hamamatsu, né? Você que quer adquirir sua casa própria no Japão ou fazer consultas, é só falar com a Imobiliária Alfa, tá bom? As meninas da Imobiliária Alfa vão te atender com todo carinho, né? Vão achar para você a casa dos sonhos, tá bom? Então, a Alfa oferece também atendimento em português, espanhol e inglês também. Imobiliária Alfa, ajudando todos os estrangeiros no Japão. Muito obrigado à Imobiliária Alfa, obrigado à Angélica, né? Obrigado a Mayumi também, como sempre. E é isso. Agradeci a todos. Agora então, agradeço ao nosso convidado de hoje, né? E pedir para ele se apresentar para nós, né? Por favor. Primeiramente, obrigado por ter me convidado, é um prazer estar Obrigado. aqui. E meu nome é Cauã, eu trabalho com futebol aqui no Japão. Eu trabalho no clube chamado Estedor FC, que a gente dá aula para crianças e adolescentes. A gente é o primeiro clube estrangeiro federado do Japão. E eu também faço meus trabalhos de personal, né? Que seria a preparação física e particularmente, né? Então a gente tem esses trabalhos e estamos toda semana ali, de segunda a segunda, trabalhando com futebol, graças a Deus. Tá ótimo, então, Cauã. Então, mais uma vez, obrigado aí, tá bom? E vamos lá então participar, ou, participar não, fazer o nosso Drivecast então? Eu que agradeço, bora lá. Passear um pouquinho aqui pela cidade de Seto, né? Isso, Seto, lado de Toyota. Gostei bastante aqui da região, é bem tranquilo, pra, pra morar é bom aqui, né? É, pra morar é bom. Tem bastante coisa aqui. O pessoal acha que não tem, mas mercado, essas combinam, Tem, tem né? bastante.
Inclusive tava aqui perto, tava no Apta aqui perto, Ah, só no Apta? fazendo hora ali um pouquinho. Ah, Mas, Cauã, geralmente eu começo na conversa com os convidados, assim, pra saber, porque o tema, né, do Drivecast, na verdade, inclusive, tá lá, falar histórias de vida, né? aham, Ou melhor dizendo, histórias que inspiram, né? aham. Então, tipo assim, a ideia minha aqui no Drivecast é trazer todo mundo, acho que todo mundo tem uma história de vida, né? Sim, sim. Então, acredito que realmente histórias de vida inspiram pessoas, né? Aham. E até mudam vidas, né, dependendo, Uhum. né? Então, por isso que, claro, a gente vai conversar sobre tudo, né? Sobre seu trabalho como treinador também, né? Aham. Mas, assim, para saber do começo mesmo, né? A sua história de vida, né? Do Uhum. começo. Saber de onde que você é do Brasil, onde que você nasceu, né? Tudo Aham. mais. Você pode estar falando pra gente, por favor? É, eu nasci no Brasil, Uhum. em Sorocaba, São Paulo, no interior de São Paulo. Sim. Daí, tanto que quando eu nasci, eu lembro que não tinha muita coisa, nem era asfaltada as ruas. Hoje em dia, Sorocaba tá grande, né? Tá gigante. Sorocaba tá famosa agora, né? Tá, o prefeito lá, O né? prefeito, né? O marqueteiro, mas agora tá grande. Minha mãe foi ano passado, né? Uhum. Ela me mostrou como tá lá, nossa, não dá nem pra acreditar, né? Sim. Só que eu nasci em Sorocaba, São Paulo. Daí, com 6 anos, eu comecei a jogar futebol, né? Certo. No começo, não porque eu queria, por causa que todo pai brasileiro quer que o filho comece, né, a jogar futebol. É, né? Daí Verdade. meu pai me colocou, daí só que eu sempre gostei mais de arte marcial, né? Então eu comecei fazendo karatê, que eu sempre fui mais gordinho, daí eu sofria bullying na escola, né? Entendi. Daí minha mãe me colocou no karatê, daí do karatê eu fiz 5 anos de Muay Thai, e sempre fazendo futebol ali que eu não tinha pra onde fugir, né? Uhum. Daí eu fui Entendi. aprendendo a gostar com o tempo do futebol e estamos aqui até hoje, né? Trabalhando com futebol. Mas inicialmente, assim, futebol foi aquela coisa de todo brasileiro, talvez, brincando na rua mesmo, nos É, campinhos do bairro, assim. aham. A gente fazia na rua, eu pegava tijolo, né? Ou Ah, chinelo sim. mesmo, fazia golzinho e ficava o dia inteiro brincando de futebol, né? Era, chutava a guia, estourava o dedão. Já tive bastante experiências assim Tinha também. que driblar as árvores, os postes também. É, quando o carro parava, se era tijolo, tinha que tirar tudo para os carros passar. Não é Já, verdade, né? já tive bastante essas experiências gostosas da infância, né? Engraçado essa história de colocar tijolo pra fazer o gol, que inicialmente a gente media certinho, né? O tamanho a largura do gol, né? Ah, Sei lá que fosse um metro que seja, né? ah, Aí quando você ia ver, de repente, o gol tava assim com 50 centímetros, né? é, Alguém tinha mexido ali. ah. E né, você fazia com o pé certinho, né? É, Daí, às vezes um tava menor, o outro tava maior, é sempre bem tinha, né? assim mesmo, Aham. né? Mas aí foi então, você passou por vários esportes até que você realmente se firmou no futebol mesmo, né? Você escolheu o futebol mesmo como esporte Isso, onde eu você queria tive. seguir, né, a sua Aham. carreira mesmo. Daí foi quando eu vim pro Japão, eu ainda fazia bastante esporte, né? Uhum. E daí eu comecei a ter problema no joelho, daí eu fui no médico, fiz ressonância e o médico falou que eu tava forçando muito, né? Tá. Porque eu tava fazendo muitos esporte, né? Daí ele falou, ou você escolhe um, ou você vai se machucar. E daí eu escolhi, né? Foi difícil, eu pensei, mas daí eu escolhi o futebol, né? Daí eu Entendi. só fiquei dentro na época que eu jogava, daí eu fiquei jogando só no futebol mesmo, né? Isso foi mais ou menos com quantos anos que você tomou essa decisão mesmo? Foi com 11, Ah, com 11 anos, 11. acho que o primeiro ano que eu cheguei no Japão, mais ou menos, né? Que aí eu Ah, tá. fazia taekwondo, daí eu fazia atletismo, daí na escola, na educação física, a gente tava fazendo natação, então misturou muita coisa em uma fase da vida só, daí meu joelho inchou, eu fiquei, eu acho que uns 3, 4 dias sem conseguir andar, então Ah, tá. tava forçando, acho que um pouco demais mesmo o joelho, né? Sim. Ah, então você veio relativamente novo pro Japão, né? Então, 11 para 12 anos, mais ou Foi menos? 11, acho que foi 10 para 11, né? A Ah, gente tá. chegou aqui em abril,
abril eu tinha 10 anos e em maio eu faço 11 já, né? Então nós Tá. chegou um mês, 2 meses antes dos meus 11 anos, né? Aí na ocasião você veio com seus pais, com a família, como que foi? Isso, eu vim com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã, né? Uhum. Daí, minha irmã é mais nova, então na época ela chegou bem novinha, acho que com 6 anos, né, aqui. E a gente chegou com aquele que todo brasileiro fala, né, que vamos ficar 3 aninhos lá e a gente volta pro Brasil, né? Sim, E sim. nesses 3 aninhos, esse ano já vai fazer acho que 10 anos que a gente tá aqui no Japão, né? Daí, nesses 3 aninhos, vai ficando mais três, e já faz uma década que a gente tá aqui no Japão, né? E passou rápido. Ah, passou rápido. Depois ali É, né? dos meus 16, daí você nem vê o tempo passando, né? Sim. Mas inicialmente, essa percepção do Japão, como que foi? Foi positivo? Foi melhor do que você esperava? Como que foi? Eu era bem apegado sou bem apegado com a minha avó, com a minha família do Brasil, né? Então foi bem difícil, que eu já era maiorzinho também, né? Então Uhum. foi bem difícil pra mim. Eu lembro que quando eu fui se despedir da minha avó, eu chorei da minha casa até o aeroporto, eu fui chorando, né? Entendo. E daí a gente chegou aqui, minha mãe falou que tinha escola brasileira, você vai entrar em escola brasileira. Uhum. E chegou aqui o primeiro mês, fui pra escola japonesa. Nossa. Daí, mas hoje eu falo que é uma das coisas que eu agradeço, né? No Hum, começo sofri bastante, né? Só que isso ajudou eu ter amizade. Hoje em dia, mesmo tanto que eu tenho amizade com estrangeiro, eu tenho amizade com japonês, eu consigo falar, leio, escrevo. Então foi uma coisa que eu agradeço bastante, né? Acho que é um país que eu acho que eu vou morar o resto da minha vida, né? ah, sim. Então, é uma coisa que foi difícil, mas só que se for ver a longo prazo ali é uma coisa boa, né? Boa, Foi né? boa, né? Você terminou então, você fez até o Cocô? Terminou o Cocô? Eu entrei no 6º ano, Uhum. então eu me formei no Shogaku, né? Que é o fundamental em Acho português. que É, isso, né? Então foi Uhum. daí o Chugaku, o Kouko, e eu cheguei a entrar na faculdade, só Hum, que daí, por alguns motivos, eu tranquei a faculdade, né? entendi. Daí, mas eu cheguei a entrar até a faculdade ali e ainda entrei, né? No caso, seria na parte relacionada ao que você faz hoje. Isso, de educação física, Educação né? física. Aham. Entendi. Então a gente chegou, mas teve alguns problemas, tava muita correria ali, e daí eu falei, ou eu paro de trabalhar, né, com o Uhum. futebol, ou eu faço a faculdade, daí pensei bem, eu falei, vou trancar. Se um dia eu precisar, eu volto, né? Destranco e daí eu volto a estudar de novo, né? Sim. Ah, porque aqui no Japão também você pode trancar e tem um prazo assim pra você deixar trancado e poder voltar? Você sabe disso ou não? Pior que eu peguei os papéis, só que eu dei uma lida, mas só que eu acho que não estava escrito o prazo, né? Tá. Então eu imagino eu que ou não tem, ou tenha, mas é um prazo grande ali, né? Ah, sim, sim. E aqui no Japão, na escola, quando você chegou no Japão, você também foi fazer. Tem a parte do. Como é que fala? O esporte que você pratica na escola, Aham. né? Você também já foi direto pro futebol, no caso. Quando eu cheguei no Japão, acho que eu foi pro futebol, que como eu cheguei no Shogaku, daí os bucatos não era tudo junto, né? Era por tempo. Então era 3 meses desse, 3 meses desse, e Tá. quem quisesse poderia entrar, né? Entendo. Daí eu Uhum. sempre gostei de esporte, nunca fui muito bom nos estudos, né? Daí eu fui entrando, né? Então eu fiz atletismo, eu fiquei em primeiro lugar no municipal, daí eu fui pro nacional, fiquei em segundo lugar, quase que eu fui pro nacional ali, né? Daí eu fiz natação, eu aprendi a nadar em 3 semanas e daí eu fui pro campeonato. Ah, Sei é. saber. Perdi, mas foi uma experiência que pelo menos eu aprendi a nadar, né? Então eu fui. Aqui no Brasil, querendo ou não, a gente tem essa estrutura, né? De É, né? conhecer vários esportes, poder fazer, né? Hum. E eu vi uma chance, eu sempre gostei, então eu fiz um pouquinho de cada esporte ali, né? Ah, sim. Tá frio o ar pra você? Tá de Não, não, Qualquer coisa deixa. pode morar ali, tá bom? Aham, obrigado.
Mas ouvindo você falar, você realmente tem essa coisa de gostar de esporte, né? Aham. Qualquer esporte mesmo você Qualquer esporte gosta, né? eu gosto. Mas, assim, dentro de você, assim, tipo, falar que é gostar, tipo, talvez pra quem tá ouvindo é muito simples, né? Mas pra Aham. você, o que que é esse gostar? Como que vem esse sentimento de... O que que é essa sensação, né? Ah, Como que seria, tem como explicar isso aí? é, vai torna uma outra história que depois Hum, eu conto também, só que o gostar eu percebi que eu gosto tanto foi quando eu rompi o ligamento do joelho, né? Que daí que eu parei o futebol, parei de ser atleta, né? uhum, Foi quando eu rompi o ligamento e o médico olhou pra mim e falou: "Você não pode fazer mais esporte". E nisso eu comecei a chorar, entrei em desespero e porque eu acho que cada pessoa tem uma coisa que consegue fazer na vida, né? Que é boa, né? uhum. Então pode ser os estudos, ou pode ser, não sei, pintar, desenhar. Então Sim. cada uma pessoa tem um ponto bom, né? Uhum, E o meu sim. ponto bom era o esporte, né? Era o que eu gostava, que eu me sentia bem, eu sentia que eu prazer, né? De estar me movimentando, estar ali dentro do esporte, né? E daí a minha cabeça foi nossa, eu não posso fazer a única coisa que eu sei fazer na vida. Entendo. Então esse é o meu nível de gostar de esporte, né? É a coisa que eu, principalmente quando eu jogava em qualquer esporte, até nas artes marciais, é tipo, não que seja bom, mas nem que eu morra aqui hoje, eu vou dar meu máximo ali, né? Entendo. Então, é amar mesmo, né? Acho que não seria nem gostar, né? Tá. Entendi. Realmente, né? E essa questão, assim... Bom, aí aqui no Japão, você, né, que estava comentando que praticou alguns esportes também, né? No Aham, caso, né? Na escola, na época da escola, né? aham. E depois, como que foi mesmo? Na faculdade, como que tem a parte do esporte também ou não? O, É que no caso, no seu caso, você já fazia parte do, estudava a parte da educação física, né? Não é, mais... É que tem os cursos técnicos aqui também, né? Uhum. No Japão. E daí cada curso técnico você consegue entrar em um curso, né? Então tem de personal trainer, Ah, tá. de mais voltado para medicina do esporte, de TI de esporte. Então Entendi. também dá para você fazer o Semongaku que fala, né? Que seria Uhum. os cursos técnicos. Só que daí você só se especializaria para essa, como fala, para esse trabalho no caso, né? Então se for de Tá. personal trainer, é só personal trainer, né? Daí você não poderia mexer com outra área, né? Daí Entendi. tem essa diferença, né? Só que é 2 anos, né? Então é 2 anos a menos do que a faculdade, né? Que a faculdade seria 4 anos, né? Ah, tá. Aqui no Japão, não na faculdade, mas na época da escola mesmo, Aham. né? A questão do esporte, o seu rendimento no esporte, ele influi de uma forma como é que fala, né? No, ou melhor dizendo, ao contrário, né? Eles cobram bastante o seu bom rendimento nos estudos também, Aham. e não só no esporte também, né? Tem essa cobrança também deles, né? Sim, Na escola, aqui né? tem. No Japão, principalmente escola, né? Se Uhum. você pode estar fazendo esporte, só que você tem que tá estudando bem, tem que estar entregando as lições de casa, a prova tem que estar com notas boas, você Sim. tem que estar bem em casa. Então, para você estar ali com o time, né? Você tem que estar tudo bem para você conseguir ficar ali, né? No time A Ah, ou tá. jogando mesmo no titular, por exemplo, né? Entendi. E pra você como que foi? Porque eu acho que você tinha comentado um pouco que você não era, você preferia muito mais o esporte em si do que estudar muito, né? Aham. Mas como que foi? Você teve que então sair da zona de conforto, vamos falar assim, pra pegar firme nos estudos também. Tem isso também, só que eu não sei se é coisa da minha cabeça, eu não sei se são todas as pessoas, mas uma Uhum. experiência que eu tive muito aqui no Japão
foi como que eu era estrangeiro, eles não tinham essa mesma cobrança comigo do que com os japoneses. Entendo. Então, como que na época que eu jogava, eu sempre fui desse tamanho, eu sempre tive um corpo mais forte ali, né? Então, eu era diferente naquela época, né? Então, meio que tipo, eles nunca ligaram tanto para os meus estudos, né? Entendi. Então, eu cheguei também a ganhar bolsa antes de me machucar por causa do esporte. Então, meio que eles não estavam preocupados muito com o estudo também, porque depois que você se formar aqui, você já tem lugares para ir, né? Ah, Então, tá. eles não chegavam a puxar tanto minha orelha por causa disso. Só que de lição de casa eles falavam sim. De lição de casa eu já cheguei a tomar umas broncas por Entendi. não ter feito, só que daí fala, quando fica fazendo, daí quando você terminar a lição de casa, você vem pro treino. Tá. Daí tem esses castigos, se eu posso falar assim, né? Entendi. Bom, aí então a questão, né, a gente estava falando sobre que você trancou a faculdade, né? Aham. E após esse período, como que foi o processo? O que que você Daí, foi fazer depois? aham, Uhum, foi mês 9, foi em setembro do ano passado que eu tranquei. uhum. Daí eu conversei com o presidente do clube, né? Daí eu perguntei se não tem um serviço que dá para eu ir continuar com o futebol, mas trabalhar, né? Para ter uma renda extra ali também, né? Tá. Daí tem um patrocinador do clube, que é uma empresa de caminhão, né? Daí ele falou, tem aqui, tem esses horários, né? Só que é uns horário bagunçado, né? Então, Hum, tem dia que eu entro meio-dia, tem dia que eu entro às 3, tem dia que eu entro às 6 da manhã, então é bem, depende da viagem que a gente vai fazer, né? entendo. Daí eu falei, então vamos ver, né? Daí eu entrei como Seixain dessa empresa, né? Daí eu tô até hoje lá, vai fazer acho que 10 meses já, né? E só que o ruim é que, como eu falei, tem esse horário bagunçado e eu tenho aula todos os dias, né? De Ah, segunda a sim, sexta tem as aulas do personal e de quinta, sábado, domingo tem o do clube, né? entendo. Então, tem às vezes que eu não consigo dar as aulas e por causa do trabalho. Uhum. Daí agora até agosto eu vou continuar lá. Daí a partir de setembro eu vou começar a fazer Amazon, né? Ah, é? Daí eu Caraca. vou para fazer até a parte da tarde ali Uhum. e daí para eu conseguir dar as aulas, né, do personal ou do futebol também, que às vezes eu não consigo ir de quinta-feira por causa do horário. E meio que hoje em dia tudo que eu faço é para o futebol, né? Entendo. Então, se o serviço tá ruim, não tô conseguindo dar atenção, então eu saio, vou procurar outro. Da faculdade também eu parei e daí eu sempre tô tentando ali fazer o máximo para conseguir dar atenção, né? E é o que eu gosto também, né? Sim. Ah, você comentou que você entrou em contato com o presidente do clube, né? Aham. Mas, como se diz? Não, você já conhecia ele antes a isso, então, no caso, né? O último time que eu joguei antes de Uhum. machucar é o time que eu tô hoje, da Estedor, né? Entendi. Então Tá. eu me machuquei, eu rompi o direito, voltei a jogar, daí eu rompi o esquerdo, daí eu decidi parar mesmo, né, no futebol. E daí ele falou que estava precisando de ajudante Uhum. e perguntou se eu não queria entrar, né? Ah, Daí sim. pra ajudar. Então no começo realmente foi só pra ajudar, não tinha salário, não tinha remuneração, não tinha nada, né? Uhum. Daí eu entrei como ajudante, daí de ajudante eu fui para assistente, daí de assistente eu comecei a cuidar das crianças ali menor, de 5 6 anos, e daí foi crescendo, né? Esse ano faz 5 anos, né? Com 20 anos, faz 5 anos que eu já trabalho com o futebol, né? Ah, tá. Realmente, apesar assim da pouca idade em si mesmo, mas você Aham. tem uma boa experiência mesmo, né? Já fez, já fizemos muito evento também, né? Então tive a oportunidade de conhecer bastante pessoas dentro do futebol, né? Então teve o Corinthians, né? A academia do Corinthians que veio pro Japão. A gente fez 3 dias de evento direto, né? Então eu trabalhei como
ajudei a fazer a clínica, com tradução, tudo que dava ali para Hum, fazer. E é diferente, você só vê e você tá por trás, né? é, né? Imagino. Você vê os perrengues ali, né? Você vê tudo o que tá acontecendo, né? Então tem vários atletas, né? Hoje em dia, atletas que fizeram time no Brasil, né? Uhum. Então tem bastante pessoas que você conhece e, e você ganha aquela experiência, né? Ah, sim. Mas é. Deixa eu ver o que paro por aqui. A gente tá parando aqui no Combine. Fazer um. Quer dizer, eu fazer um QQ no caso. Aproveitar pra dar uma lida no. Ver o pessoal que entrou na live do Instagram também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cumprimentar o pessoal da live aqui. É Alex Vicente 3452, boa tarde. Kei, Keitia. Ah, Keitia. Ah, o que é isso? Minha mãe. É sua mãe? Ah, boa Aham. tarde. Mãe do Cauã. André Hideo Mizoguchi, boa tarde. A Nakata aí, boa tarde, Nakata, tudo bem? Obrigado por ter indicado aí o Cauã. Obrigado, Nakata. Rafa Aoki, é parente também. É, irmã, É sua irmã. irmã. Aham. M. Tamura, é isso? Boa tarde. Ah, o Alexandre Yoshida, boa tarde. O Alexandre é o mágico da nossa comunidade aqui. Uh, Muito bom ele. 0512 Luxury, boa tarde. É a Kate. Sua mãe falou isso. É isso. KKK. Tomar mais um pouquinho de açaí aqui. Mas. É... Falando nisso, a sua família tá aqui no Japão atualmente também. Tá, daqui no Japão é só minha mãe, meu pai e minha irmã, né? A gente só tem isso de família nossa aqui, né? Ah, E tá. tem um tio meu também aqui, né? Só Uhum. que a gente não tem muito contato, né? Ele também não mora por aqui, né? Entendo. Então é só a gente, né? Todo esse tempo. Antigamente meu avô morava aqui, só que ele foi embora também, né? Uhum. Então é só a gente aqui, né? E você sempre morou aqui nessa região aqui, de Aichi mesmo? Eu cheguei no Japão, daí eu vim morar no Home, Uhum. daí eu fiquei 8 anos aqui, daí a gente foi pra Seto, né? Que minha mãe comprou a casa, né? Ah, tá. Daí a gente foi pra Seto, daí agora a gente tá há 2 anos lá já, né? Ah, Mas sim. sempre por aqui, né? Sempre na Sempre em região arte, mesmo, aham. né? Entendi. E atualmente atualmente, melhor dizendo, daqui pra frente, né? Uhum, Quais os planos assim para essa parte que você trabalha assim, né? aham. Ainda pra esse ano tem alguma coisa? Como que seria? Então, agora fazer esse negócio que eu falei que eu vou sair do trabalho, né? Então eu tenho que Tá. dar uma organizada nisso ainda, né? Uhum. Porque agora comprei o carro, daí tem que colocar a placa preta, tem que fazer todos Ah, aqueles, tá. aqueles processos, né? Entendo. E me organizar certinho, né? Que tem um amigo meu que Uhum. ele faz baito comigo e quando eu não consigo ir, daí ele vai, né? Dar os treinos, né? Entendi. E só que ele vai trocar de serviço em setembro também, né? Então, às vezes ele não vai conseguir ir muito pros treinos, né? Que nem ele tá me ajudando agora. Uhum. E daí, por isso que eu também tive que mudar, né? Daí, Entendo. mas agora tem alguns alunos que vai aumentar os treinos, né? Então, um Uhum. aluno de uma vez por semana vai começar a fazer 2, 3 vezes e cada vez indo mais crescendo, né? Mais alunos pro meu personal. Quando eu consigo também no podcast, eu sempre falo do clube para entrar mais crianças, mais adolescentes, né? E minha cabeça é ir crescendo. Esse ano ainda acho que não tem alguma coisa diferente, né? Uhum. Mas se der certo, aqui agora em diante, quero pegar algum lugar, né? Para fazer uma academia,
para ter um lugar Hum, próprio ali, né? entendo. Inicialmente poderia ser assim, talvez inicialmente como ainda não tem, talvez aquela, né, uma rotatividade tão grande, Aham. você poderia talvez estar alugando o local, assim, seria isso, talvez? É que o diferente do meu personal seria Uhum, que, por ser particular e os pais estão trabalhando, eles às vezes não conseguiriam levar, né? Então eu vou entendi. até eles, né? Ah, Só tá. que o que eu penso em fazer um dia é alugar um lugar, né? Ou comprar, Uhum, fazer uma academia ali para esportes, né? uhum. E fazer o Soguei, né? No caso, pegar eles, Entendi. levar até lá. Olha Como que que eu legal. conheço os pais, esse mês fez um ano de personal, né? Uhum. Que a gente tá junto. Tem vários, bastante alunos que começou comigo desde o começo e tá até hoje, né? Então, como eu conheço os pais, eu tenho a confiança deles, né? Certo. Daí, às vezes, pegar eles em casa, leva pro lugar, a gente faz o treino, deixa eles em casa, né? Porque os pais aqui no Japão, principalmente nós brasileiros, assim, ele trabalha muito, Uhum. né? Tem É, zangueu, isso é verdade, é né? baito sábado e domingo. Vejo meu Uhum. pai mesmo, né? Que vendo ele, faz muito zangueu, faz muita coisa, né? Então, a minha vontade é ensinar eles e poder ajudar os pais também, né? Então, Tá, questão entendo. financeira, um dia se eu conseguir, né, ter patrocínio, conseguir abaixar a mensalidade, né? Legal. Então, tento ajudar todo mundo, né? Também, né? Sim. E fazendo o que eu gosto, que seria o futebol, né? Uhum. Porque atualmente, durante a semana, você falou que tem as aulas de personal, né? Seria Aham. isso. Como que seria a rotina das aulas, melhor dizendo, né? Ah, Onde que você dá as aulas, tudo mais. normalmente a gente vê onde que é a casa da criança, né? Quando ela Uhum. vai entrar, e a gente vê o que tem por perto, né? Se tem um parque, se tem uma quadra, se tem um campo, um coenho, o que tem perto, né? Entendo. Daí, graças a Deus, até hoje, a casa dos meus alunos, tudo tem, né? Um lugar bom ali para treinar. Uhum. E daí, se é perto, daí eu deixo o carro na casa deles, a gente vai andando. Ou se é um pouquinho mais longe, eles entram no carro e a gente vai até o campo, né? Daí a gente faz o treino, deixa eles em casa de volta, né? Ah, entendi. No caso, o treino seria mais a parte do futebol mesmo. Quer dizer, tem toda a preparação antes, talvez, né? Isso. Mas é. Hoje em dia eu só mexo com futebol, né? Seria Uhum. do clube do futebol da Estedor e do personal também é só Só futebol, né? futebol também, né? Tenho Uhum. interesse um dia de trabalhar com preparação física de outros esportes também, né? Só que por enquanto é só futebol, né? Entendo. Ó, eu vi alguém comentar aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, ó, da, da sua mãe, inclusive. Fala qual o seu sonho no futebol, no futuro para futebol. Meu sonho pro futuro futebol, acho que é mais o que eu falei mesmo, né? Uhum. Poder viver com o futebol, né? Sim. Ganhar que nem agora. Agora eu tenho que fazer outro trabalho para juntar com o trabalho do futebol para eu conseguir viver financeiramente, né? Entendo. Uhum. Então, um dia conseguir viver financeiramente só do futebol e que nem eu falei, abrir um espaço meu, né? Ter Uhum. um espaço com meu nome, né? Uhum. Ter o uniforme, ter um carro ali para fazer o sou gay, né? Ter Ah, mais funcionário ali comigo, né? Me ajuda, um time, né? Pra gente entendo. me ajudando e acho que o sonho é mais, o sonho grande mesmo é esse, né? Uhum. E que nem eu falei, às vezes conseguir um patrocinador, conseguir talvez abaixar a mensalidade Hum. para ajudar também as famílias, né? Que eu tenho bastante alunos japoneses, mas também temos bastante alunos estrangeiros, né? Ah, tá. Então, às vezes, né, a gente sabe que tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Então, pode ser que tenha alguma criança que queira entrar, só que por questão financeira não Hum. chega até mim para conversar, né? Entendo. Então, Uhum. é ajudar a comunidade, né? E ajudar todo mundo e conseguir viver com o que eu gosto também, né? Eu acho Ah, que é o sim. grande sonho daqui pra frente, né? A sua adolescência para até os dias de hoje, como que foi a sua relação? eh, a sua convivência foi mais com o brasileiro, mais com o japonês, ou foi bem equilibrada assim? Foi bem Foi bem dividido. dividido no Como que caso? eu, como eu cresci no home, né? Então tem Ah, tá. bastante brasileiro
Só que, como que eu vim em escola japonesa, tem os japoneses também, né? Entendo. E como que os japoneses também estão desde pequenininho com contato com o estrangeiro, né? Uhum. Então a gente fala que é japonês, é um japonês diferente, né? Entendo. Porque eles já se conhecem, estrangeiros já não estranham nada, né? Sim, Então eu cresci bem misturado, né? Tem uns brasileiros entendi. que não gostavam muito de estar ali conversando com os japoneses, né? Uhum. Só que o meu grupinho ali, pelo menos, era tipo brasileiro e japonês. Às vezes tinha mais japonês do que brasileiro ainda, né? Ah, Então tá. foi aí também que eu aprendi o idioma melhor, né? Porque tem às vezes quando eu saía com sete japonês e só eu ali de estrangeiro no meio, né? Ah, sim. Então o pessoal conversando ali, você vai entendendo melhor o idioma, né? Uhum. É verdade, né? Em relação ao- aos treinos do ST Doors, né? ST Ah, Doors que fala, né? isso. Isso, né? Seria só final de semana no caso, né? Como você está falando? É que tem vários lugares da Estedora hoje em dia, né? Entendi. Tem Tá. em Toyota, Nishio, Okazaki e Anjo. São esses quatro Hum, lugares. tá. Eu acho que hoje em dia, se colocar todas as categorias, eu acho que tem treino de segunda a segunda. Ah, é. É. Ah, tá. Perdão. Acho que no seu caso, você que dá aula mais no final de semana mesmo, né? No caso. E isso da Estedor, como eu cuido da de Toyota, né? Uhum. São as aulas quinta, sábado e domingo. Daí eu vou Ah, tá, quinta, tá. sábado e domingo. Entendi. Tá. E daí tem um personal que eu faço antes da aula. Então eu Uhum. faço personal, já vou correndo para dar treino. E daí acaba ali Acaba 8h30, né? Daí a gente guarda as coisas, 9 horas acaba. Daí é aquela Uhum. correria, né? Tem que voltar Nossa. para casa, tomar um banho, comer, dormir. Pro outro dia tá na empresa ainda que eu tô, né? Ah, sim. Inclusive nessa empresa que você tá, você é parte de transporte, né, que você falou. Isso. Mas no caso você você seria motorista ou o que que seria no caso, no seu Eu trabalho? sou o ajudante do motorista, né? Ah, Então a legal. gente mexe com máquina impressora. Uhum. Só que é tipo aquelas que tem no Combine mesmo, sabe? As grandes mesmo, né? Sei. Então Uhum. tem vezes que a gente pega umas máquinas, a gente tem que subir no segundo andar. Ah, é. Então é, Já é um treino, né? é meio braçal o serviço, né? Só que às vezes tem uns serviços que são tranquilos também, às vezes a gente vai pra GIF, Mi, e Ah, daí eu tá. fico no celular ali trabalhando no futebol também, né? Então postando vídeo, mais em rede social ali. Daí Uhum. chega, nós trabalha e volta, né? Ah, por esse lado é até bom, né? O trabalho, que tem esse tempo que É, você está se deslocando, onde você pode estar fazendo outras coisas aham, também, né? ajuda bastante, Hum, porque tem várias oportunidades que eu tô tendo hoje em dia que é por causa do Instagram, né? Então, foi o entendi. podcast da Nakata, o seu podcast, né? Então, tem alguns outros projetos que ainda a gente tá conversando ainda, né? Uhum. E daí foi por causa do Instagram que ajudou bastante, né? Que mesmo ainda Ah, tá. não tendo, acho que tá quase batendo 2.000 seguidores, né? Só Uhum. que mesmo assim já as pessoas dão uma olhada ali, né? Ah, sim, com certeza. Tá bom, Cauã. Eu pedi licença para você mais uma vez, para Aham. novamente agradecer os patrocinadores, tá Ah, bom? ok. Então, o pessoal da live aí, o pessoal da live também, mas o pessoal do vídeo aqui também, agradecer ao Açaí, Reflexo, Açaí Motion aqui, tomar um pouquinho. Acredito que aqui no Japão todo mundo já conhece, ou já ouviu falar pelo menos, né, do Açaí Motion, mas se porventura alguém ainda não conhece, inclusive o Açaí Motion é patrocinador também da Isso, é patrocinador da Estedor Estée também, Doors, né? né? Aham. Ah, bacana. O Açaí Motion, né? O Açaí Motion é um energético brasileiro que é envasado aqui no Japão, tá bom? E ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, o extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B. Extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína. Extrato de cenoura negra seria corante natural. E baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks.
E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion que é muito bom. Muito obrigado ao Açaí Motion. Obrigado ao Santana também, né? Muito obrigado. E também agora agradecer o nosso apoio de mídia, né? Que seria, no caso, o Portal Guma, né? Quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página portalguma.com. Inclusive, na página deles tem a parte do Drivecast, tá bom? Você pode estar acompanhando nosso trabalho por lá. E também tem o Instagram, né? Que seria Portal Guma. Então, muito obrigado ao Portal Guma, muito obrigado ao Claudio Sugimoto, né? No caso. E agradecer também agora ao nosso outro patrocinador, que seria a BRJP Seguros, tá bom? A BRJP Seguros, ela oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda, seguro viagem. Não é só seguro, a BRJP Seguros é proteção com propósito. Tá na BRJP, tá seguro, tá bom? Muito obrigado então a Yumi-san, né, da BRJP lá de Fukui. E é isso, muito obrigado como sempre. Eu agradeço agora a nosso outro patrocinador, que seria a Imobiliária Alfa, né? Imobiliária Alfa lá de Hamamatsu. Você, né, que quer adquirir sua casa própria aqui no Japão, ou mesmo fazer consultas, né, relacionadas, é só falar com a Imobiliária Alfa, tá bom? A Imobiliária Alfa, as meninas da Imobiliária Alfa vão te dar toda a atenção, né? E com todo carinho vão atender vocês para você achar a casa dos sonhos, tá bom? A Alfa oferece atendimento em português, espanhol e inglês também. Imobiliária Alfa atendendo, perdão, ajudando todos os estrangeiros no Japão. Então, muito obrigado à Imobiliária Alfa, obrigado a Angélica, né? Obrigado a Mayumi também. Muito obrigado como sempre. E é isso. Ó, tem mais uma pergunta da sua mãe, hein? O que você acha do futebol feminino no Japão? Ah, boa pergunta. O que você acha do futebol feminino no Japão? Futebol feminino no Japão ainda é pouco falado, né? Foi Hum, o profissional, se eu não me engano, foi 2020 que o futebol feminino virou profissional, né? Então faz muito é pouco bem tempo ainda, recente, né? né? Isso. Hum, Então tem alguns clubes que já tem só feminino, né? Agora tem o hum. profissional também que recentemente virou profissional, né? Sim, sim. E só que Uhum, aqui no Japão é muito pouco falado ainda, né? Ainda tem, acho que hum. um pouco do preconceito, se eu posso falar assim, né? Entendo. Uhum, Então, eu acho que poderia, né, ser mais falado, as atletas poderiam ser mais bem remuneradas, né? Que o hum, futebol feminino, não no Japão, mas sim como no mundo, normalmente elas têm que ter dois empregos, né? Então ela tem que hum. ter o emprego fixo dela e treinar e jogar por causa que financeiramente só o do futebol ela não consegue viver, né? Então Entendo. ainda eu acho que poderia ser um pouquinho mais bem visto, né? Entendo. Em relação ao futebol, falando um pouco do futebol do nosso país, né, de Aham, origem, né, mas como que você vê o futebol, a seleção brasileira, vamos colocar assim, né, aham, atual, assim, teve mudança recente, né, como que aham. você vê agora o novo técnico também? Então, se for comparar, eu sou novo ainda, mas pelas Uhum. seleções que eu vi até hoje, é uma seleção que parece que ela tá um pouco com medo de jogar, né? Então, acho que por causa das críticas, dos resultados ruins, né? Teve a troca de técnico. Então parece que eles pegam a bola, mas fica aquele receio, né? De tomar hater, alguma coisa, se eles errar, né? Então eu Ah, acho que falta um pouquinho mais essa questão de psicológico, né? De mentalidade, né? Eu acho que é um hum, pouquinho que tá faltando pra eles, né? sim, eu também, eu não acompanho tão de próximo o futebol em geral, na verdade, eu não Aham, acompanho tão próximo, mas acho que a grande dificuldade hoje em dia, ou uma dificuldade mais recente, seria essa questão da internet hoje em dia, né? uhum, Então acho que as pessoas ficam muito preocupadas, né? uhum, Com o que vai ser, como que vai ser, que efeito que vai ter, né? aham, Cada ação que ela tiver dentro de campo, ou não tiver às vezes, né? aham. Falta de ação às vezes também, né? Porque eu vejo que a internet tá destruindo a mentalidade de muita pessoa, né? O psicológico de muita pessoa, né? Não só Hum, falando futebol, né? Sendo
o atletismo, sendo o skate, sendo o esporte que for, as pessoas não sei o porquê, mas sempre tem uma pessoa ali pra falar mal, né, da outra pessoa, né? Hum, Então, tem pessoas que tá ali com a mente mais forte, que não liga, mas uhum. acho que mesmo não ligando, acho que fica um pouquinho mal a pessoa, né, Não dependendo do acredito que sim. comentário, né? Hum, Então, eu acho a internet hoje em dia é muito maldosa, né? Com hum. sendo atleta, sendo influencer, sendo o que for, né? Sim, sim. Porque, eu acho que nem você está falando, acho que tem essa questão muito de você ter a mentalidade muito forte mesmo, Uhum. né? Você tem que ter esse preparo até mental mesmo, Aham. né? E no futebol, até onde eu sei, assim, mesmo os clubes grandes, tem essa parte, tem esse departamento que cuida dessa parte, ou seria mais um empresário que talvez cuide dessa parte? Seria. Não, normalmente clubes grandes mesmo, né? Por exemplo, se falar do Brasil, Corinthians, São Paulo, clubes grandes tem psicóloga, né? Em Ah, tá, tem cada pisco. departamento, né? Certo. Só que questão de rede social eu acho que é mais um empresário mesmo, né? É, né? Ou, mas tem que ser um garoto que tá muito já na mídia, né? Já muito bem falado. Daí eu Uhum. acho que tem uma pessoa que cuida, né? Mas normalmente se o atleta não é tão estourado, se não tá tão na mídia assim, eu acho que é o próprio atleta mesmo que mexe nas redes sociais dele ali, né? Entendo. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos aos pouquinhos voltando ao nosso ponto inicial, mas Ok, ainda tem bastante tempo ainda, tá bom? ok. Inclusive a gente tá aqui no. Aqui é home dance, né? Aqui é o Dominante, aqui já é o home. Tá em casa aqui então. Aham, aqui minha namorada mora aqui ainda, então toda semana eu tô aqui. Tem um aluno meu também que do personal, né? Sim. Que ele mora aqui também. Então toda semana, Zetai que toda semana eu tô aqui. Acho que vou sair pra cá. Daí Ok. fica mais fácil. Senão lá embaixo da estação dá pra virar à direita também, que cai pro mesmo caminho. Ah, tá. Tá aqui no navegador, mas eu coloquei mais pra ter uma referência, né? Aham, Não necessariamente eu vou seguir muito o navegador também, aham. né? Mas. Em relação falando um pouco do time onde você treina, no Aham. caso, né? Você pode estar falando assim a história do time, quanto tempo ela tem, né, de existência e tudo mais? É, foi o presidente, ele começou, abriu a escolinha, né? Uhum, Daí antigamente era uma escolinha Kinjosui, que eles alugavam o campo do Shogaku, né? certo. E daí eles davam essa aulinha, daí foi começando com poucas crianças, daí foi crescendo, e Uhum, daí o que teve? Daí teve alguns jogadores, né, que veio fazer clínica, daí querendo ou não, foi entrando mais japonês, foi entrando, o pessoal foi conhecendo mais, né? entendo. Daí foi quando eu entrei, eu fui um dos primeiros a entrar na categoria acima, né? Que foi o Hiroshi, né? Que é o nome do presidente. Ele começou fazendo ali de criança mesmo, de 6 a 10 anos, né? Daí Entendi. quando ele decidiu começar a trabalhar com criança maior, de 13 a 18, daí eu entrei, né? Então, Hum, desde o começo do projeto dele, não era como treinador, mas como jogador eu já estava com ele ali, né? entendi. Então, realmente, hoje em dia nós temos uma relação de, do futebol que a gente se conheceu, né? Mas desde os meus 13, 14 anos, então faz uns 7, 8 aninhos aí que a gente já se conhece, né? Ah, Daí hoje, a partir desse ano, a gente tem a nossa arena, né? Agora a gente tem um campo nosso, né? Se você colocar Estedor FC, sai o campo da Estedor, né? é. É, hoje em dia Nossa. abriu esse ano, né? Sim, sim. Então então cada ano o Hiroshi ele tá trazendo alguma coisa diferente, né? Então ele vai levar alguns meninos para fazer intercâmbio no Brasil,
Tem um japonês nosso, um atleta japonês nosso que vai pro Brasil fazer teste no Palmeiras. Ah, é. Então, ele sempre está tentando trazer algo diferente, né? Tem alguns meninos nossos que já virou profissional, foram jogar na Albânia, tem uns que virou profissional e foi jogar no Peru. Tem alunos nossos que ganhou bolsa, né, para faculdades ou para Coco. Então ele sempre tenta trazer as coisas pros atletas também, né? Sim, sim. Oportunidades para eles, né? E no caso, o West Doors, ele é o. Ele é federado. Você falou que ele é um time federado, né? No E caso, isso né? é federado pela JF, né? Que seria a Federação Japonesa, né? Entendi. Então é um primeiro time estrangeiro, né? Federado. Fala estrangeiro porque a maioria, o presidente dele é brasileiro, a maioria dos treinadores também são estrangeiros, né? Uhum. Então eu falo estrangeiro porque realmente a gente que trabalha ali somos estrangeiros, né? Entendo. Então Uhum. hoje em dia no nosso grupo de treinadores tem o manager, como fala em português? Ou quem É, cuida ali do tipo o geral. um gerente? Seria tipo um É, gerente? mas normalmente o trabalho dele, ele aluga o campo, os Ah, campos, ele faz o horário, então é mais nessa parte de secretário, se eu posso dizer assim, né? tá. Que Sim. ele mexe, que ele é japonês, só que ele ama o Brasil, acho que ele morou um ano no Brasil, se eu não me Ah, que engano, legal. fala um pouquinho de português. Ele fez tatuagens no Brasil e Não ele é é? japonês, é. Então ele gosta muito do Brasil e tem um treinador que ele é japonês também, né? Mas ele desde o começo do projeto, antes de eu conhecer a Estedora, ele já estava com o Hiroshi também, né? Então, eu acho que e o resto somos brasileiro, né? Já teve um treinador peruano também Uhum. e tem mais um japonês também, né? Ah, Que ele é sim. o técnico geral do time, né? Entendi. Que é ele que comanda tudo ali, né? E ele é japonês e inclusive ele já foi treinador no Nagoya Grampus, né? Ah, Ele é. era Caramba. treinador do Nagoya Grampus, ele ganhou até campeonatos com o Nagoya Grampus, né? Então aqui no Japão Hum. é um técnico muito reconhecido, né? Ele tem até o patrocínio da New Bala, Nossa. então é um técnico Hum. bem conhecido. E é um grande treinador, assim, até, né, você conversar, de você ver o que ele tá pensando, dá Uhum. pra estudar bastante conversando com ele também. Entendo. Essa questão do time conseguir se federar, como que seria o processo? É muito muito difícil? Eu não sei direito, mas tem alguns, você tem que ter não sei quantos alunos, você tem que ter um lugar para você treinar, então tem alguns pontos ali que você tem que ter, né? E daí a gente conseguiu também por causa desse técnico geral, que é Uhum. o Imakubu-san, né? Que ele também, como já foi treinador na Goiás Grampas, então ele tem conhecimento, né? Então Entendo. acho que às vezes o pessoal também olhou e falou, ah, se ele tá trabalhando ali, tem alguma coisa diferente ou um trabalho sério ali, né? Ah, sim. Então pode Uhum. ser que também que cooperou um pouco a vinda dele pro nosso time também, né? Entendo. Mas talvez desses pontos, talvez essa questão de tem que ter o campo próprio também, né? Que você estava comentando. Isso, não tem que ter o campo próprio, tem que ter um campo que você consiga treinar e ter os jogos, né? Ah, Mesmo que entendi. você alugue. Só que tem que ter um campo mesmo, né? Com medidas, com trave. Ah, entendi. Então, mesmo que você alugue, mas tem que ter um campo ali perto da onde você treina, né? Certo. Pra você conseguir se federar, né? Entendo. Daí deve ter bastante papelada ali também, né? Dessa parte eu não sei que foi o presidente que fez, só Uhum. que deve ter bastante papelada, deve ter entrevistas, né? Então deve ser uma parte burocrática difícil ali, né? Entendo. E os treinos ali do West Doors, você pode estar falando também como que seria mais ou menos um dia de treino lá de vocês ali, não? Normalmente as crianças vão chegando, né? Como a Uhum. gente, o, o de Toyota são
crianças de 6 a 12 anos, né? Certo. Então, normalmente, como são ainda crianças mesmo, os pais vêm juntos, né? Ah, sim. Então, elas ficam ali antes de dar o horário, fica brincando com os pais, né? Às vezes eu dou um puxadinho de orelha porque tem uns que fica brincando ali, daí na hora de fazer o treino já chega cansado, né? Sim. Só que daí deu horário, a gente chama eles para conversar. Uhum. Daí eu normalmente o meu tipo de trabalho eu falo, a gente vai fazer isso, isso, isso. E eu falo alguma coisinha ali pra eles dar uma acordada, né? E daí a gente faz o Aisatsu, como fala? Como falar Aisatsu? É, bom, ao pé da letra seria É o cumprimento, cumprimento ali, mas né? seria. Então a gente cumprimenta todo mundo, né? Dando soquinho ali, né? Ah, tá, Daí a tá. gente fala Ohayou gozaimasu, bom dia, né? Então a gente usa o japonês e o português ali para fazer esse cumprimento, né? Daí a gente faz uma roda, daí a gente fala um, dois, três, estedor, e daí normalmente tem um líder, um capitão ali que fala, né? Uhum. Mesmo sendo criança, normalmente já tem uns que tem um pouco a mentalidade mais evoluída ali, né? Então a gente Uhum. sempre deixa eles cuidando. Daí normalmente a gente faz o aquecimento, faz um trabalho ou de passe, ou de domínio, ou de chute. E daí no final dos últimos 30 minutos a gente faz coletivo, né? Que seria o jogo, né? Ah, tá. Com o próprio time ali, né? Uhum. Daí a gente faz esse jogo e daí a gente faz para finalizar ali, para finalizar o Aisatsu também, para Ah, finalizar, né? certo, certo. Que seria o Tsukare-sama deshita, obrigado. Então a gente tem Ah, tá. tudo. Então em todas as escolas, dependendo do estado, a gente tem esse cumprimento, né? De começo e para ir embora, né? Ah, mas isso eu achei legal, né? Porque além do esporte, tem essa questão cultural também, né? Aham, Porque como tem alunos japoneses e brasileiros, eu- logicamente o aluno japonês vai aprender também algumas palavras aham. em português também, né? Então, achei legal por essa questão cultural também da língua, Uhum. né? E Uhum. normalmente as crianças que pelo menos já tá mais de 6 meses ali com a gente, sabe falar obrigado, sabe contar até 10. Então nem que seja coisinha pouca ali, eles sabem falar algumas palavras em português ali, né? Os Uhum. japoneses, né? Então tem dois japoneses que a gente já levou no Brasil para fazer intercâmbio. Então eles estudam, né, o português, eles vêm perguntar, ah, coach, eu quero falar isso, como que eu falo em português? Daí a gente ajuda, daí a gente repete umas 10 vezes ali para eles lembrar, né? Então tem Uhum. essa parte ali da cultura mesmo, né? Que tem muita criança que tem vontade de aprender, né? Sim, sim. Essa questão do intercâmbio, assim, geralmente, como que são feitos os contatos assim, com os times do Brasil, ou né, com o Brasil, no caso ali, No né? começo, eu não sei como que o presidente teve esse contato, né? Só que hoje em dia é mais fácil porque aí já tem o contato do Alex Santos, que jogou na seleção do Japão. Sim. A gente tem contato com o Edmilson, jogou na seleção brasileira. Então hoje em Uhum. dia já tem uns contatos, né? Tem bastante ex-jogadores que fez clínica também aqui na Estedor, né? Então Uhum. a gente tem bastante contatos. Tem o Léo Silva, que estava jogando no Nagoya Grampus, né? Então Ah, os filhos tá. dele treinavam na Estedor. E hoje em dia ele se aposentou, só que ele abriu um time de futebol no Brasil. Então hoje em Uhum. dia, os primeiros contatos, eu não sei como o presidente conseguiu, só que Uhum. hoje em dia fica mais fácil porque a gente já tem bastante contatos, né? Que Ah, já fez algum trabalho com a gente, né? sim, sim. Então o presidente agora está fazendo um projeto com o Zé Roberto, que é Ah, é. ex-Palmeiras, Sim, jogou nossa, Bayern Munique. legal, né? Nossa. Então eles estão fazendo um projeto agora. Então, tem bastante contatos hoje em dia no Brasil, né? Sim. Bom, uma curiosidade, esse nome do time, né? SD Doors, né? Aham. Seria SD, é uma sigla no caso, SD Doors? Isso, Como é que seria? ST e DOR. Eu não Ah, sei explicar direito, só que eu já ouvi o presidente explicando uma vez. DOR
se eu não me engano, é estrela e algum tipo de língua. Não lembro se é Ah, inglês, não lembro qual língua que era, né? uhum. E ST seria alguma coisa de dourado, né? Então seria Ah, estrela dourada, o significado do Estedor. Só não lembro entendi. qual língua que era, não lembro se era inglês, não lembro qual língua que era, mas o significado de Estedor FC seria estrela dourada, né? Ah, legal, hein? Aí tem. Aí em japonês fala no Estidoro, né? Ah, tá. Daí tem essa diferença de pronúncia, né? Sim, sim. Mas o time Estedor, ele tem várias, como se diz, categorias no caso, né? Isso. Pela questão da idade, né? Ah, Separação de idade, né? Ah, como seria essa divisão, assim? Tem de quantos anos até quantos anos? Aí... hoje em dia a gente não tem mais, só que tinha uma sala de 4 a 6 anos. A gente tinha uma dessa. Uhum. Só que a uma idade, querendo ou não, ali. Primeiro que é um pouco mais complicada de trabalhar, porque são crianças muito novas, né? Sim. Então, eu, então tem aquilo. A mãe tem que estar ali vendo. Se a mãe saiu de perto, já chora. Tô com fome, tô cansado, tô com calor, tô com frio. Então é uma idade Entendo. muito difícil ali de trabalhar, né? Uhum. E outra que eles não continuam, né? Acho que por ser muito criança ainda, é bebê praticamente, né? 4 a Hum, 5 anos, né? E sim, sim. daí, às vezes, estão muitos para, daí hoje em dia a gente não tem mais essa categoria, né? Porque a maioria parou ali das crianças. Só que a categoria que a gente divide é de aos 6 aos 8, não, 6 Uhum. aos 9 e dos 10 aos 12 Uhum. e daí o sub-13, que seria a partir de 13 anos, já seria o federado, né? Então Ah, já tá. seria o clube, daí é de 13, daí separa o 12, 13, 13, 14, 15, 16 e o sub-18 que seria até os 18 anos, né? Entendi. Então ter toda essa divisão. Daí seria do 13 ao 18, que seria o federado que já joga os campeonatos da liga mesmo, né? Do Japão. Entendo. Essa questão da liga também, em relação, você sabe atualmente, a sub-18 no caso, né? Aham. Seria isso, né? A quantidade de times, assim, é grande? Como que seria? Seria. Primeiro você faz seria o municipal ali, né? Então Uhum. seria os times os clubes da região. Daí o campeão vai pro estadual, que Uhum. seria o Kentaikai que eles falam, né? Que seria quem de estado, né? Ah, Então tá. seria contra os estados. E Uhum. daí quem ganhar de cada estado faz o nacional, né? Que seria Hum, o Zenkoku Taikai que eles falam, né? Que seria do Japão, né? Então os melhores times do Japão de cada estado se enfrentam. entendo. Então Uhum. eu não sei quantos times seriam direito, né? Só Ah, que tá. tem bastante time. Daí e tem às vezes também que a gente faz o do Tokai, né? Que seria a região que a gente está. Então Uhum. Aichi-ken, Gifu-ken, Mie-ken e Shizuoka-ken, né? Que Sim, seria sim. o Tokai e também tem a Liga Federada também, né? Uhum. Então é bastante campeonatos e tem bastante time. E é uma curiosidade que bastante clubes japoneses usam nomes em português. Ah, é. Tem uns times que a gente já enfrentou Brincadeira, De Sonho, Luz Clara, acho que já teve um também. Então tem bastante clubes japonês que tem nome em português. Mas realmente, né? Acho que o futebol japonês tem muita influência do futebol brasileiro nesse sentido, né? Tem, aham. Ou melhor dizendo, eles se inspiram muito no futebol brasileiro, né? Aham. E
uma coisa boa que fica até mais fácil da gente trabalhar, a gente sendo estrangeiro, trabalhar no futebol aqui no Japão, Uhum. é porque japonês gosta, né? De estrangeiro, se for falar futebol, Brasil, Uhum. os japoneses já ficam, nossa. Uhum. Então, pra gente também fica um pouco mais fácil, né? Porque o, é um marketing ali que a gente não precisa fazer nada, sabe? Ah, Então sim. é meio que é um marketing natural, assim, É, né? né? É brasileiro, Verdade. futebol, e como eu falo japonês também, então para alguns pais ali é bom, né? Então, ele Sim. é brasileiro, já jogou futebol, fala japonês, então tá tudo perfeito ali, É, né? né? Verdade. Então é um ponto que ajuda bastante também, né? E o futebol, falando do futebol japonês, futebol masculino japonês no Aham. caso, né? Mas eu mesmo sem acompanhar muito próximo o futebol em geral, mas acredito que nesses últimos 20 anos o futebol japonês evoluiu muito, né, também, né? Ah, evoluiu bastante. Porque acho que há 20 anos atrás eu acompanhava futebol em geral ainda, né? Aham. Então eu lembro que o Japão não era muito forte, né? Hum, Mas hoje em dia tá sempre chegando ali, né? Próximo aham. dos finais ali, né, dos campeonatos, que seja, mas tá forte É mesmo, né? que é um futebol diferente, né? Deles é mais. É um futebol robotizado que o pessoal fala, né? Então seria domina, passa, corre, daí domina, passa, corre. Eles não ficam muito com a bola no pé, né? Hum, Antigamente tinha gente que não gostava, só que realmente o futebol da uhum. atualidade está virando isso, né? Antigamente que muita pessoa que gosta de futebol fala que hoje em dia o futebol não tem magia, né? Quando fala magia seria driblar, sair driblando todo mundo e fazer o gol, né? Ah, Ou de tá. chapeuzinho, alegria ali, né? Que o pessoal fala que é a magia. Só Uhum. que hoje em dia como que o futebol virou mais questão, é meio polêmico de falar, mas virou muito questão de dinheiro mesmo, né? Hoje por direitos de imagem, televisão, patrocínio, então tem muita coisa. Então o futebol virou muito dinheiro, né? Virou muito mais trabalho do que eu jogo futebol porque eu gosto, né? Tá. Então hoje em dia é um jogo mais de físico, né? Então é um jogo mais rápido, é um jogo que você tem que ter um porte físico melhor. Então, se for comparar antigamente, o futebol mudou muito e o Japão ele conseguiu pegar essa onda junto, né? Então, eles Entendo. conseguiram ver o que estava faltando, o que está mudando no futebol e conseguiu ir evoluindo junto com o futebol, o Japão, né? Ah, sim. Mas porque até uns 20 anos atrás, quando eu acompanhava o futebol em geral, de um modo geral, Aham, o Brasil, há 20 anos atrás, o Brasil era muito forte, né? A seleção aham, brasileira, né? Vamos falar assim, né? Mas eu acho que nesses 20 anos pra cá, o que aconteceu, sob meu ponto de vista, né? aham, Que é de amado, que é de leigo, né? aham, Mas as outras seleções, para o Japão também, pela disciplina, né? uhum, E pela questão tática também, né? aham, Acho que conseguiu segurar a habilidade individual de cada jogador da seleção brasileira, no caso, né? aham, Porque o aham, Brasil sempre se destacou pela habilidade dos jogadores uhum, individualmente, né? Isso sempre superou as outras seleções. aham, Mas aí, só que com a evolução da tecnologia, de várias questões também, uhum, as outras seleções conseguiram segurar, uhum. né? E é um ponto que o pessoal não fala muito, né? Que eu sou uma pessoa que, principalmente depois que comecei a trabalhar com futebol, que eu não, eu discuto de futebol zero, né? Se vê uma pessoa, eu brinco, né? Que eu sou corintiano, se tem uma Hum, amiga ali diferente de outro time, eu brinco. Só que eu não discuto, né? De futebol, porque sabe que tem pessoa que eu nasci ouvindo aquela que bastante brasileiro fala, que de religião, futebol política. e política a gente não se É discute, né? verdade. E tem muita gente que fica discutindo, eu não discuto, mas tem um ponto que o pessoal não vê quando fala de seleção, né? De Uhum. cada país. A seleção do Brasil era muito forte. Só que eu acho que as outras seleções também era fraca, né? Antigamente, Hum, algumas, né? também, né? Só que hoje em dia o Brasil ficou na mesma coisa do que antigamente,
Só que as seleções que era mais fraca antigamente, elas melhoraram, né? Então, às vezes não é o Brasil que piorou. Às vezes é as outras seleções que melhorou, né? Ah, Às vezes o tá. Brasil ficou na mesma coisa e as outras seleções que eram embaixo melhorou. Ah, sim, sim. Então, que nem você falou, tem tecnologia, hoje em dia tem muita coisa, desde equipamento de academia até GPS. Então hoje em dia tem muita Hoje, tecnologia pro futebol, né? sim. Porque hoje em dia, claro, falando dos times, das seleções, Aham, né? Ou mesmo times profissionais, assim, aham. eles têm uma estrutura para os jogadores incrível, né? Tipo Sim, assim, os jogadores são super atletas, né? São aham, super homens quase, aham, praticamente, né? Condicionamento físico e tudo aham. mais, né? Daí de tudo, desde sauna, piscina, massagista, quiropraxista, psicólogo, nutricista, de nutrição, né? Nutricionista É, seria, nutricionista, eu né? acho. Nutricionista. Aham. Então é tudo que dá pra ter, eles têm, né? É, né? Então, até nisso mudou, né, o futebol, né? Sim. Antigamente você pegava jogadores antigos, os caras, né, ia pra noite, bebia bebida alcoólica, às vezes fumava cigarro, fumava, né, usava outras coisas. E só que o futebol hoje em dia, se você fazer isso, você fica pra trás, né? Sim. Hoje em dia, o futebol de hoje em dia, o físico, os equipamentos, é tudo outra coisa, né? Falando dessa questão de equipamento, né, os materiais, Aham. tipo as chuteiras, né, é feito para cada jogador ali, né, É, personalizado, né, tudo eles tem tiram a uma, medida, tiram, aham. né, tudo mais. Tudo tem uma tecnologia para não escorregar, o formato do pé, o tipo de cravo que cada jogador gosta mais, se é quadrado, se é um círculo. Então tem tudo hoje, né? É tudo É, realmente. desde o uniforme, desde o meião, tudo tem alguma tecnologia ali diferente, né? Falando questão do uniforme, acho que antigamente o uniforme, assim, era um material que se molhasse ou com suor ficava pesado, talvez, Aham. né? Hoje em dia não, né? Hoje Hoje em em dia dia, seca quase na hora, né? aham. O suor que seja, né? Então, hoje em dia muita coisa tá mudando, né? Hum, Então tem pessoas que se você não está estudando, por exemplo, cada ano a regra do futebol muda. Então, nem que seja coisinha pequena, quem trabalha com futebol tem que saber, né? O que mudou, porque para ensinar, quem você ensina também, né? sim. Então, se você não estudar ali, se você não estudar, não ver a internet, não ficar por dentro do que está acontecendo, seu trabalho só vai desvalorizando, né? Hum, Então, o futebol é que nem seria um médico, um veterinário, sempre tem que estar ali se atualizando para você não ficar para trás, né? sim, sim. Então, que nem o trabalho nosso de personal, por exemplo, antigamente era muito boca por boca, né? A pessoa Hum, ia falando e ia girando ali, né? Só que hoje em dia a internet está muito forte, né? Então, se você ah, também não trabalhar com a internet ali junto, uhum. você fica para trás também, né? Então tem todos esses pontos. Hoje em dia a pessoa gostando ou não gostando de tecnologia Ah, tem tem. que usar, né, de uma Aham. forma ou outra, né? Aquela É, história do não adianta o produto ser bom, né, ou aham. você ser bom, né? Se você não aparecer, Aham. a E pessoa fala que quem não é visto não é lembrado. E pra tudo, né? Às vezes pra responder os pais, que nem Também, né? esses dias atrás, tenho uma história engraçada que normalmente quando eu tô comendo, Uhum. minha família a gente não mexe no celular, né? Quando a gente tá Ah, comendo tá. YouTube, essas só come ali, né? Uhum. E daí esses últimos tempos, sem eu perceber, minha namorada brigou comigo, né? E hoje em dia eu como mexendo no celular, mas não é vendo story, é respondendo pai, é editando vídeo, é postando vídeo, é estudando, que eu faço cursos também, né? Sobre o esporte, né? Uhum. Então, querendo ou não, se você parar para reparar, quando eu consigo, eu tô no celular ali, né? Porque hoje em Ah, dia sim. não consegue. Acho que a pessoa que trabalha com alguma coisa que tem a ver com a área da tecnologia, você não Uhum. consegue sair dali, né? Sempre tá tendo que fazer É alguma coisa, verdade. né?
Daí ela brigou comigo, deu desliguei o celular e comi com ela. Acho que uma coisa que eu não acabei perguntando, quando você jogava futebol mesmo, Aham. né? Atuava mesmo, qual que era a sua posição? Eu era zagueiro. Ah, você era Sempre, zagueiro? eu comecei no futsal, né? Não comecei no futebol, comecei no futsal, que seria o meio que o futebol de quadra ali, né? Sim, São sim. regras diferentes, medidas diferentes, só que parece um futebol, né? Só que eu Uhum. comecei, eu jogava meio que na zaga ali, né? Porque eu era sempre meio gordinho, né? Aham. Então eles me deixavam na zaga de fixo, né? Daqui no futsal não fala zagueiro, né? Eles falam fixo, né? Quem fica defendendo o gol ali. Hum, Daí depois que eu fui pro futebol, daí eu jogava de zagueiro também, né? Daí eu entendi. continuei. Engraçado que acho que foi ontem, esses dias mesmo eu tava vendo alguns vídeos na internet Aham. e vi acho que bem antigamente, eu acho, no futebol de campo, Ah, sempre a maioria o pessoal cobrava o lateral, a ah, lateral, ah, o lateral, né? O lateral aham, com a mão, né? aham. Só que você tinha a opção de cobrar com o pé também, na verdade, parece, né? Você sabe alguma coisa relacionada a isso, né? Pior que eu não sei, hein? Não sei. Só que, só, Faz só que faz tempo? muito tempo. Ah, Acho que sabe, quando trouxeram o futebol pro Brasil, naquela época, ah, eu acho, não, né? eu nunca cheguei a pesquisar isso. Porque, tipo assim, no futebol de salão, no futebol de areia, é com o pé que cobra a Isso, é com o lateral. pé, aham. Até agora E. o Fut7 que tá estourando aí nas redes sociais, né? Que o Kings League que o Neymar fez, né? Ah, Daí tá. também é com o pé, né? Sim. Aí nesse vídeo era, tipo, vídeo de curiosidade, né? Aham, Mas, então, bom, segundo vídeo, né? Que hoje em dia também não aham. dá pra confiar dos vídeos que a gente vê É, por aí, mas. hoje em dia, nossa, É, se você confiar tudo que não dá. aparece nos vídeos, Não dá, não. é cada absurdo, né? Verdade. Mas segundo esse vídeo, antigamente, bem antigamente, tinha essa opção de você cobrar a lateral com o pé. Ou Hum, melhor, com o pé ou ou com a com a mão. mão, no caso. Aham. Só que a maioria cobrava com a mão mesmo, porque com Ah, o pé, em relação ao. Não era muito ah, vantajoso ou não. eficiente para o time que está atacando, no caso, Aham. né? Que ia cobrar o lateral, Aham. no caso, né? E meio que acho que foi banido, não digo, mas acabou Essa regra, né? essa regra, vamos assim dizer, né? Futebol. O futebol seria que nem. Se eu posso falar as leis do mundo normal, né? Então é de um jeito. Daí alguém conseguiu burlar essas Hum, regras, daí coloca, isso daqui também não pode, né? sim, sim. Então e é onde que a gente chegou no futebol de hoje em dia, né? Tem VAR, tem um monte de câmera no estádio, o juiz consegue falar com o estádio inteiro. Ah, Então, hoje em dia não dá pra você fugir de nada, né? não é verdade, Então, se né? tem um preconceito, um racismo, qualquer coisa, todo mundo fica sabendo, chega no ouvido do juiz rápido, né? Então, Hum. hoje em dia, até nisso, né? Mudou bastante, né? Acho que o pouco que eu acompanho do futebol ainda, mas é a questão da linha de impedimento, ou do impedimento, aliás, Aham. né? Eles revisam na hora ali, né, nos grandes campeonatos? Isso, É é isso, né? na hora, É na hora, né? Tem o VAR, né? Que eles têm uma. É o juiz que fica apitando, daí tem os bandeirinha, né? Que fica do lado do campo vendo a linha, né? Uhum. Do impedimento. Daí tem o quarto juiz, que seria os juízes que ficam no banco, Tá. do banco de reservas. E Uhum. agora tem os juízes do VAR, que são quatro vendo as câmeras, as telas, né? Entendi. E um principal. Então no VAR tem cinco juízes, meio que Ah, seria. tá. Daí, então se acha que está impedimento, daí eles já faz ali, traça a linha, né? Para ver se Uhum. realmente está impedido. Daí tem alguns jogos, alguns campeonatos de outros países que às vezes eles colocam no telão, né? Pro pessoal ver. Daí hoje em dia até nisso é diferente, né? Sim. Como é? Aquele combine é aqui perto? Aquele que a gente É só passou? descendo. Só descer aqui? É Ah, isso. tá. Descendo essa rua, ficar à direita, no caso? Ali é. Esse sinal você já vai ver. Ah, Esse sinal aqui. uhum. Só que hoje em dia realmente
tem muito, é muito diferente do que antigamente o futebol, né? Sim, sim. É porque eu particularmente, essa questão do impedimento que eu quando acompanhava futebol quando era moleque, né? Aham. Ficava sofrendo o meu time, vendo meu time ali. Aham. Achava um pouco assim, né? Quando tinha. O juiz errava, né? A Aham. bandeirinha errava, né? Vou falar assim, né? E pra mim, acho que um ponto que pegava era essa questão do impedimento mesmo. Aham. Mas hoje em dia, com o VAR é bom, mas é ruim, né? Que virou um jogo muito parado, né? Que muita gente tá reclamando. Ah, é. Como que eles demoram muito, às vezes, Hum, para fazer revisão, se foi vermelho, não foi, se foi gol, uhum, não foi. Daí tá. meio que já tem os escanteios, tem as faltas, tem os lateral, daí tem Uhum, o tempo que o VAR demora. Tudo isso eles fizeram contagem, tem às vezes que o jogo fica mais parado do entendo. que o jogo rolando, né? Entendi. Então, hoje em dia tem muita pessoa que fala mal, se eu posso dizer assim, né? Critica bastante isso, né? Entendi. Mas acho que, de um modo geral, tirando algumas questões que sempre tem essa, né, essa discussão, mas de um modo geral, você acha que foi positivo as mudanças que teve nesses últimos décadas, vamos falar assim, talvez, né? É que nem eu falo, foi positivo para algumas coisas e Uhum. foi negativo para outras coisas, né? Como eu falei, Hum, é um futebol que ficou mais parado, só que hoje em dia não tem erro, né? Então, sim. às vezes é bom, às vezes é bom se você, eu sou corintiano, às Uhum. vezes foi pênalti ali, daí o VAR entrou, daí a gente fez gol, daí o VAR é bom. Só que às vezes Ah, é ao contrário, daí para entendo. quem é torcedor mesmo, né? Tem seus pontos ruins e tem seus pontos bons também, né? Ah, sim. É, vendo por essa questão ter um jogo mais rápido, né? Aham. Dinâmico, né? Dinâmico, né? A Aham. palavra, né? Acho que talvez não é muito positivo, né? Aham. Realmente, né? Mas acho que o torcedor vê por esse lado, tem um momento que o time dele é prejudicado, talvez, por É, algum erro também, aham. talvez, né? É. Então, mas hoje em dia, pra falar a verdade, hoje em dia eu vejo mais os jogos, mas não tanto com o olhar de antigamente de torcedor, né? Hum, Hoje em dia, entendo. que torcedor ali, né, você xinga o cara que errou o chute, ou Aham. que fez a falta, fez o pênalti. Só que hoje em dia eu vejo assim, eu já falo, o cara errou o gol, né? Daí se Hum, eu tô com meu pai, tô com a família da minha namorada, por exemplo, todo mundo gosta de xingar. Só que eu falo assim, você vê, pingou ali, pingou a bola na frente dele, por isso que ele errou o gol. Você fica com uma cabeça mais diferente também, né? ah, você passa a olhar como falar assim, por um olhar mais técnico do que um lado mais É, pelo lado emocional, É, né? fica mais assim, né? Se eu posso dizer. Sim. Às vezes o cara fez a falta, mas daí você vê, mas talvez ele fez a falta porque já era o último homem, daí ele só poderia Tá. ter feito a falta. E quando o pessoal tá xingando, é burro, que não sei o que lá, né? Fez a falta. Então você acaba vendo com outros olhos, né? Sim. O jogo em si, né? Mas é engraçado que você falando isso, no meu caso, assim, claro, eu não fui trabalhar com futebol, mas assim, Aham, eu depois que eu vim pro Japão também, comecei a trabalhar aqui no Japão, claro, você não tem mais aquele tempo que a gente tinha no Brasil, quando era aham, moleque também, né? aham. Então, e também outra questão, eu comecei a ver o futebol sob um olhar mais assim, racional também, né? Só que Hum, é bom, mas é ruim que você perde aquela emoção de né? torcer, né? Tipo Aham. assim, né? Então, acho que tem essa questão, né? Que o torcedor é muito emoção mesmo, né? Aham. Só que Emotivo. tem um torcedor ali, né? Tem uns que é muito fanático, que Ah, já é mais difícil ali, né? sim. Essa questão de fanatismo, acho que em qualquer área é difícil, né? É, É complicado, né? porque hoje em dia, né, quase todo clássico que tem, alguém morre por causa de briga, essas coisas, né? Então, Ah, às vezes eu fico. Um negócio que você. É um esporte que você gosta, que é pra você assistir ali com as pessoas que você uhum, gosta e ficar feliz. Será que precisa disso, né? uhum. Então, às vezes, que eu vejo essas coisas, eu acabo ficando meio triste, né? Que eu não sei quem começou, não quero saber, né? Mas só que
Às vezes a pessoa que tá brigando ali, certeza que tem esposa, né? Tem mãe, tem filhos, talvez, né? Sim, sim. Então, um dia que era pra ser bom, divertido, às vezes se tornou um dia de tragédia ali, né? É Por verdade. causa, né? Você brigando, não brigando, às vezes não vai mudar nada, né? O É cara vai verdade. torcer pro um time, o outro vai torcer pro um time, e é isso, né? Uhum. Mas é. Mas tá ótimo então, Cauã. Mas a gente tá chegando no finalzinho, né, do nosso Aham. bate-papo, mas geralmente no finalzinho eu peço pro convidado fazer, como se diz, um pequeno resumo da vida, vamos falar assim. Uhum. É claro que tem muito chão pela frente daqui Aham. pra frente, mas e você é novo ainda, né? Aham. Mas desde que você nasceu lá no Brasil, né, veio pro Aham. Japão, tudo que você vivenciou até o dia de hoje, o que que você tirou da vida, o que que você aprendeu, né? Um pequeno resumo assim. Aham. Ok, vamos lá. Então, como eu falei, eu nasci em Sorocaba, São Paulo. Eu no Brasil, eu fiz karatê, fiz Muay Thai, fiz jiu-jitsu e fiz o futsal, o futebol. E daí, com 10 anos, eu vim pro Japão, né? Do Brasil eu não falo muita coisa, como que era muito pequeno, eu não tenho muitas lembranças, né? Mas do Brasil, o que eu posso falar é os amigos, ficar na rua, né? Jogar futebol ali na rua, soltar pipa, essas coisas ainda por eu ser de 2005, né? Eu consegui pegar ali guiriguiri, né? Que hoje em dia Hum, que nós, as crianças não têm essa vivência mais, né? Do que era não. antigamente, né? E não tinha celular, então a gente era ali o dia inteiro ali até a mãe puxar nossa orelha na rua brincando, né? Uhum. Daí eu vim com 10 para 11 anos no Japão. No começo, hum, você vem meio com medo, né? Que eu era pequeno, deixei a família lá. Daí no Japão, eu descobri que eu sou bom em esporte, que no Brasil você não tem chance que nem você tem no Japão de fazer tanto esporte assim, né? Daí eu fui pegando gosto, daí eu me formei no Shogaku, entrei no Chugaku, fui conhecendo mais japonês, fui andando com o japonês, e daí eu fui aprendendo japonês também, né? Daí peguei sério para jogar o futebol, daí eu comecei a ter times me olhando, antes de me machucar, eu, eu tinha algumas bolsas, né, de escolas que estavam me sondando. Uhum. E tudo ficou ali meio difícil quando eu rompi o ligamento, né? O ligamento cruzado do joelho direito, com 14 para 15 anos. E foi 6 meses antes que eu ia para Espanha para fazer um teste, né? Então, se eu passasse, eu iria virar um jogador profissional, né? Que era o meu sonho ali, né? Só que quando eu rompi o ligamento, eu falei assim: ah, não, todo jogador tem que ter uma história triste ali, né? Pra conseguir virar jogador, né? Ter a história ali, né? Uhum. Daí eu falei, então vamos fazer a cirurgia. Daí é uma recuperação de quase um ano. São 10 meses até você voltar no campo e mais 2 a 3 meses até você conseguir jogar, né? Então é de um ano pra cima ali a recuperação. Daí quando deu 10 meses eu comecei a treinar com bola, eu rompi o esquerdo, com Uhum. 16 anos, mais ou menos, né? Daí foi a hora que eu falei, acho que não é pra ser, né? Eu acredito muito em Deus, né? Oro quando eu acordo, quando eu durmo, sempre tô conversando com Deus. E eu falei, então se não era pra ser, vamos ver o que vai ter aqui em diante, né? Daí eu decidi parar com o futebol. Eu entrei ali numa pré-depressão, engordei quase 40 quilos, mais ou menos. Então eu descontei tudo ali na comida. E, e é difícil, porque que nem eu comentei, a única coisa que eu pensei que eu sabia fazer era o esporte, que eu gostava, me sentia bem, né? Uhum. E daí quando um médico olha pra mim e fala, você não pode fazer esporte.
Só que pra mim foi um tipo, a única coisa que você sabe fazer, você não vai conseguir fazer daqui em diante. E pra mim foi um choque. Eu acho que eu não sou muito acostumado a chorar na frente das pessoas, mas parecia um bebê ali chorando na frente dele. E foi um momento, acho que desses poucos 20 anos aí da minha vida, né? Mas acho que foi um momento mais difícil ali da minha vida. E daí o presidente deu esse convite, né? Falou Uhum. se eu não queria ajudar lá. E eu fui conhecendo, fui pegando gosto. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto das crianças, né? Sempre gostei muito de criança. E gostei de futebol e nunca imaginei no começo de que eu gostava de fazer, né? Nunca imaginei que eu ia gostar de ensinar também, né? Uhum. E então eu, eu comecei a pegar gosto e tô 5 anos já. Hoje em dia, mesmo sendo novo, graças a Deus eu tenho a confiança dos pais, né? Nunca teve reclamação por eu ser novo, por causa da minha Uhum. idade, alguma coisa do tipo, né? Uhum. E eu acho que é isso. Às vezes dá, eu trabalho na empresa, eu trabalho no personal, no futebol. Então eu também tô faz 5 anos, desde o ano passado ali, que eu não, é só trabalho, né? Mas é o Uhum. que eu gosto, então não me importo muito, né? Que às vezes bate aquilo, né? Meus amigos vai sair de sexta para sábado à noite, né? Vai para Nagoya, vai para algum lugar. Ah, daí me chamam. Só que sábado e domingo eu tenho treino, né? Uhum. Então, às vezes, ou se eu vou, mas daí eu volto de 1, 2 horas da manhã, ou eu falo que eu não vou, né? Então bate um pouquinho a idade com o trabalho, né? Só que eu acho que é isso. Sou uma pessoa que ama esporte e hoje em dia eu tenho o prazer de ensinar o esporte, né? E eu acho que, e eu falo para as crianças que não ter a mesma mentalidade que eu tinha, né? Que eu vivia para o futebol, né? Então, se eu assistia YouTube era de futebol, quando eu comia eu pensava no futebol, então tudo que eu fazia era futebol. Então, eu chegava na escola, eu tinha o treino de manhã, daí eu dormia nas aulas, daí eu acordava para comer, daí eu dormia as últimas 2 aulas e ia pro treino da tarde, né? Só que quando eu me machuquei, eu falei, e agora, né? Eu tenho que estudar, não sei como estuda, nunca precisei, né, estudar. Uhum. E foi um momento bem ruim também, né? Porque eu não conseguia fazer o esporte, a coisa que eu gostava, que era o futebol, que é o esporte. Eu tinha que estudar uma coisa que eu nunca gostei e que eu não sabia como fazia, né? Então, por isso que eu falei, eu fui descontando tudo ali na comida e foi uma época que eu cheguei a 112 quilos. Na verdade, até novembro eu tava com 112 quilos, né? Daí, eu lembro quando eu estudava, às vezes eu tinha que tomar cuidado para não sujar a folha, né? Porque eu chorava, eu tentava Ah. estudar, eu chorava. Então é o que eu sempre tento passar para as crianças, né? Uhum. O futebol é importante, mas eu não acho que por ser criança, muito novo, que Uhum. precisa viver de futebol, né? Então eu Uhum. acho bom, por exemplo, você estudar. Uhum. Eu acho bom, às vezes, se for assistir um YouTube, ver um YouTube de outra coisa ali que não seja futebol, nem que seja de outro esporte, né? Pra se um dia acontecer do seu sonho ali você não conseguir, você não ficar tão em choque, se eu posso falar assim, né? Uhum. Então, por isso que eu falo para as crianças e sempre nos treinos também. Eu tento às vezes puxar assunto de outra coisa, né? Eu Uhum. pergunto, se faz outra coisa. Daí eu pergunto dessa outra coisa. Então eu sempre tento puxar outros assuntos também para não ficar só que lá ele é meu professor de futebol, então a nossa intimidade é só isso daqui, né? Ah. Daí para pegar o respeito das crianças também, porque são crianças que eu vejo ali 3 vezes por semana, né? Uhum. Então, e há 5 anos a maioria das crianças, né? Então
As crianças que têm 10 anos hoje em dia, eu vejo elas com 5 anos. Então é uma, é uma coisa que eu fico muito feliz, né? De estar conversando. E eu fico ansioso para ver quando elas, daqui 5 anos, que elas vão ter 15, daqui 10 anos que vão Hum, ter 20. E eu acho que é uma relação que, mesmo depois, fica, né? Essa relação. Mesmo que eu pare com o futebol, eu acho que se me encontrarem, vão me cumprimentar, tem. A história ali fica, né? Do que eu fiz e do que eu sim. pretendo fazer daqui em diante, né? Mas eu acho que é um pouquinho da história minha é essa, né? Uhum. E tem alguns anos ainda para Ah, tem escrever mais bastante. coisas, né? Mas tá ótimo então, Cauã. Obrigado, viu, por compartilhar um pouco da sua história de vida. E realmente eu não te conhecia, né? A gente se Aham. conheceu hoje, não sabia da sua história, mas realmente, apesar de muito novo, você tem muita história, né? Você É. tem muita vivência aí, né? Aham. Eu fiquei bem é, surpreso, né? E feliz também, claro, né? Aham. Apesar de tão pouca idade, você ter toda essa vivência e ter toda essa responsabilidade, né? Aham. E que te deram essa responsabilidade porque sabiam que você conseguiria, né? Aham. É, fazer bem o seu trabalho, né? Uhum. Apesar da pouca idade, né? Então, parabéns, né? Obrigado. Que daqui pra frente, né? Você consiga realizar tudo que você falou na nossa Aham. conversa aí, Se né? Deus quiser, tem muito mais coisas me esperando aí. Vai sim, vai conseguir sim, tá bom? Boa Obrigado. sorte aí. E é isso então, pessoal. Nossa, muito bom esse nosso bate-papo aqui. É, tá bom então, pessoal. Muito obrigado, né? Quem assistiu, quem vai assistir depois o nosso vídeo, quem tá vendo a live também, né? Quem vai assistir a live. E até o nosso próximo Drivecast, então, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. gente.